pra falar que, tipo, a luz da manhã e a luz da tardinha não é tão forte, não agride tanto a foto. Isso, Mas legal. que mesmo assim ainda traz uma iluminação. Traz uma claridade mais natural mesmo. Porque... Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma atividade da nossa Congergs, o nosso Polo Bondade. Hoje nós temos a nossa oficina, nosso workshop de fotografia. Para conversar, nós teremos um bate-papo de 3 amigos, né, que adoramos fotografia, adoramos sair clicando, né, o que a gente encontra pelo caminho. Eu sou o Luciano, de Santa Maria, da Casa Discípulos de Jesus. Oi, gente, eu sou a Alice, do Discípulos de Jesus também, aqui de Santa Maria. Oi, gente, eu sou a Laisa, aqui de São Pedro do Sul, da Sociedade Espírita Viana de Carvalho. Bom, e a nossa ideia hoje é um bate-papo mesmo, né, Alice e Laisa? A gente vai conversar sobre fotografia, principalmente usando o celular. Vamos falar sobre os momentos importantes, né, de realizar uma foto, sobre cenário, enquadramento, posições, um pouquinho sobre iluminação, mas principalmente dicas e sugestões, né, para vocês, para todos nós, para a gente bater umas fotos bem legais, né? E também vamos trazer algumas fotos, exemplos para vocês conhecerem, algumas historinhas bem legais delas, né? Mas falando sobre isso, tem um ponto que é importante que a Laisa vai falar pra gente, que é sobre sentimentos, né, Laisa? Exatamente. A gente sabe que fotografia tem o poder de transmitir sentimentos, de transmitir ideias, momentos, emoções. Então, o que a gente quer transmitir com uma foto? Qual é o nosso objetivo? A gente tem os exemplos ali das crianças no balanço, que transmite uma ideia de alegria, diversão. A outra foto da mamãe com seu bebê, que dá uma ideia de carinho, aconchego. E também a foto de várias pessoas pulando na praia, que dá uma ideia de liberdade, juventude. Então, a fotografia tem esse poder de nos transmitir ideias, momentos. E quando a gente vai tirar uma foto, a gente tem que se perguntar o que eu quero transmitir. O que eu quero passar para as pessoas quando elas enxergarem essa foto. Qual é a ideia? Qual é o meu desejo delas interpretarem isso? Então, depois que você decide isso, você pode se divertir, abusar das ferramentas disponíveis para fazer isso. Legal. E tem essa foto aqui que eu acho muito joia, Laisa, que é dos 2 bebês, né? Um olhando o livrinho e o outro olhando ali em volta, tipo perguntando o que tu tá vendo aí, o que é uma cena, né, que foi congelada ali, que traz um monte de coisa que faz a gente pensar. E para isso nós temos algumas coisas que são importantes para a gente conhecer para construir essa fotografia. Né, Alice? Como é que é isso para a gente entender um pouco melhor? Isso. A gente pode, então, separar, né, esse momento em 3 partes importantes para a gente estar conseguindo esse resultado, né, da foto que a gente... passando esse sentimento e essa história que a gente quer contar. Então, a gente separa no antes, né, que seria a pré-produção dessa foto. O durante, que seria a produção, no momento que a gente está tirando, né, a foto, e o depois, a pós-produção. Falando um pouquinho do antes, né, seria tu preparar o ambiente, escolher um local que tu acha ideal para aquele contexto, os elementos que tu quer representar, construir a composição, então, e o enquadramento dessa foto. O legal de lembrar desse antes é que às vezes a gente não pensa, né? Fica um monte de coisa em volta e a gente acaba batendo, né, fotografando e ficando tudo junto, né? Então, legal, isso é um cuidado importante mesmo. O que mais que nós temos ali? Tem o durante também, né? Que seria então o momento mesmo que a gente vai realizar essa foto, que depois da gente cuidar todos esses detalhes, né, anteriores, tem um momento que a gente realiza a foto mesmo. Legal. E tem também o depois, que seria a pós-produção, né? Aquela parte onde a gente ajusta a foto, a gente faz os recortes que a gente quer, enquadra ela como realmente a gente pensou no momento, que às vezes pode dar
aquele errinho ou alguma coisa assim que tu não curtiu muito na foto. A gente também tem, agora que está muito em alta, né, os filtros, que a gente está acostumando a usar bastante ultimamente, principalmente nas redes sociais. Ajustar as cores, contraste, brilho, saturação, então são os detalhes finais dessa foto. Legal, assim, e das 3 partes, o antes, o durante, o depois, qual delas que é a mais importante? Porque normalmente a gente acha importante o durante, né? Na hora ali de bater a foto. Aquele é o momento, o clímax de tudo, né? Na verdade, o momento mais importante é o antes de fotografar, e quando a gente arruma tudo, né? E para isso, vamos conhecer algumas coisinhas que são interessantes sobre o antes, sobre a pré-produção. A gente tem muito costume de... Agora no dia a dia, a gente vive muito no automático, então a gente acaba não vendo os pequenos detalhes, a beleza das coisas que estão ao nosso redor. Então, às vezes a gente olha para alguma coisa e acha que não daria uma foto legal, que não merece ser fotografado. Mas se a gente tem esse olhar mais detalhista, se a gente presta atenção, a gente consegue ver que tudo ao nosso redor tem uma certa beleza e que a gente pode transmitir essa beleza através de uma foto, né? Então, cuidar o que está ao nosso redor, preparar um momento, todas essas coisas, para a gente poder tirar uma foto bem legal. E que nem a Alice comentou antes, o que é importante é a gente ver exatamente o que a gente quer, né? Prestar atenção naquele momento único, né? O antes, e fazer esse registro, né? E aí é importante esse local, esse cenário, esse set de fotografia que a gente precisa ter mais próximo. O que eu vou usar? Que objetos vão aparecer? Pensar, como você falou, Lais, é interessante. Eu quero fotografar uma árvore, eu quero fotografar uma flor, né? Aquele vaso em específico, pessoas, amigos, pessoas na rua, né? Claro, tomando todo o cuidado. Os nossos animaizinhos, né? Isso! E como é difícil, né? Mas ter esse foco. Quais objetos que vão aparecer na nossa cena? E também os que vão ser usados. Porque pensamos só no celular, mas às vezes uma caneca, um rebatedor para ajudar, né? Um papel branco, por exemplo, para poder ajudar a iluminação que está escura de um lado. O suporte para segurar o celular, né? Virou modo, teve uma época os bastões de selfie, né? Ventilador, copo d'água, sabe? Um monte de coisa que a gente pode pensar. Como tu falou, né, um pouquinho dos objetos que aparecem na foto, pra gente ter mais cuidado, a gente também tem que se atentar para a parte que a gente não quer que apareça na foto. Então, buscar sempre, né, desviar o enquadramento da parte que a gente não deseja que apareça. Por exemplo, a gente vai tirar foto de uma paisagem na rua, a gente desviar daquela placa de sinalização que está ali no meio. Se a gente quer, por exemplo, tirar foto de alguma outra, né, desviar das pessoas, por exemplo, se a gente quer tirar numa paisagem, evitar um pouco que as pessoas apareçam, né, pra gente focar mais no que a gente quer, como a Liza falou, né, da gente buscar o que a gente quer passar e sempre desviar dessas partes que podem atrapalhar um pouco, digamos assim, na foto que a gente está querendo representar. E nisso tem uma coisa que é interessante, que às vezes a gente não para pensar, é a posição do celular, né? Muitas vezes a gente pensa ele ou bater na horizontal ou na vertical. E aí tem algumas características, né? Normal do nosso dia a dia, as fotos gerais, elas são horizontais. Então, no geral, a gente vai usar o celular na horizontal para fotografar. Até porque estabelece para nós, tanto que vamos fotografar como quem vai olhar, a linha do horizonte. Isso dá uma compreensão para nós muito grande, porque os nossos olhos enxergam nessa situação horizontal e de vermos a linha do horizonte. Então, a maior parte das fotografias nós vamos usar ela na horizontal, além do que permite uma amplitude maior, né? Mas, como hoje é muito comum as redes sociais, uma parte delas, fotos na vertical são melhores.
Quem, por exemplo, usa o Insta bastante, a foto na vertical é melhor para publicar no Insta. Então, as redes sociais, no geral, elas pedem uma foto com o celular na posição vertical. Então, também isso a gente tem que saber, tem que conhecer como vamos fotografar, para que nós vamos fotografar, aonde vão ser colocadas essas fotos, entre aspas, né? Para estabelecer também a posição do celular. Mas para isso, temos o segundo momento que a Alice falou, que é o durante a fotografia. Temos todo o preparo do antes, mas temos o durante. E aí a gente tem algumas dicas para como fotografar durante o nosso momento, né, o nosso registro fotográfico, que são fundamentais. Realmente, Lu, então a gente tem que também limpar a nossa lente, né? Porque às vezes ela acaba ficando suja, a gente coloca o dedo em cima. Então limpar com um paninho macio, assim, com alguma coisa de algodão, ou até a flanelinha do óculos, para quem usa óculos, para quem tem, é uma boa para limpar, não estraga a câmera e vai ficar a lente limpinha para te tirar uma foto bem bonita. A dica da flanelinha é bem legal. E do algodão, de limpar a lente, porque é importante desobstruir, deixar limpo, porque o registro fotográfico ele acontece com a luz, com a entrada de luz. O que a câmera faz é captar o máximo possível de luz, ou captar a falta de luz. É essa dualidade que a fotografia trabalha. E para isso temos que ter em mente a ideia de quanto mais luz, melhor. Por isso que quando tem pouca luz, o obturador, que é aquela pecinha que fica responsável de deixar passar luz, né, para dentro da câmera, ele tem que ficar mais tempo aberto. E ao ficar mais tempo aberto, se a gente não tiver muito equilibrado o celular ou a câmera, vai ficar a foto borrada, né, desfocada. Então, por isso sempre tentar gerenciar essa luz e os controles que a gente tem no celular ou na câmera para poder compensar quando tem pouca luz. Mas o melhor de tudo é a luz natural. É a melhor luz que a gente tem para poder usar. As fotos ficam mais reais. E aí o legal assim, é lembrar que o horário bom de fotografia com luz natural, né, a luz do sol, é de manhã ou no final da tarde. São 2 horários bons de bater fotos, né? Né? Porque no início da manhã e mais pro final da tarde, a luz não fica tão forte, tão intensa na câmera, e a gente consegue trabalhar mais em vários ângulos com uma luz mais ampla. Bem isso. Por isso, evitar esse horário, né, de meio-dia ali, que fica muito forte a luz e fica tudo quase da mesma cor. Né? Então usar esse de manhã e de tardezinha. Bom, iluminação é importante, então cuidem nisso. Com certeza, bastante importante. E uma outra coisa também que a gente tem que cuidar, né, no momento que a gente vai tirar foto, é o foco, né, porque ele define ali toda a estrutura da foto, e se ele não está muito focado, a gente não consegue ter essa visão, né, da fotografia. O ideal, né, quando a gente vai usar o celular, é a gente colocar, né, o dedo onde a gente quer focar mais, se a gente quer focar no fundo, se a gente quer focar na parte no objeto que está mais à frente. Então a gente escolhe onde a gente quer focar e aí a gente clica e automaticamente então a câmera já faz isso. Um exemplo bem legal é esse que a gente traz aqui, né, da chuva no vidro, que foi algo legal. Que é algo que a gente foca então nos pinguinhos da chuva, e o fundo, que seria o que está atrás do vidro, né, ele fica desfocado. Então é uma coisa bastante legal, porque dá pra gente trabalhar e trazer vários resultados a partir do foco. E outro ponto importante também é a resolução da nossa foto e da nossa câmera. Então, quanto maior a resolução, melhor a foto vai ficar. E para configurar isso no nosso celular, a gente entra nas configurações e coloca na maior resolução possível que o nosso celular tem. E lembrar sempre também que a câmera traseira tem uma maior resolução que a câmera frontal. Então, quando a gente quer uma maior resolução, é melhor a gente usar a câmera traseira do nosso celular. Legal, isso é importante, porque às vezes a gente fica preocupado ou
querendo usar mais a câmera da frente, que tem uma resolução menor, né? E se falando sobre celular, nós precisamos também lembrar que temos que segurar ele de forma estável. E tem uma dica bem legal para essa situação de deixar estável o celular, de segurar ele. Tem uma pegada com uma mão só, ou uma pegada com duas mãos, que ajuda. Dê uma olhada nessa imagem aqui. Isso aqui é um jeito de você segurar o celular com uma mão só, seja a esquerda ou a direita, onde o dedo anelar e o dedo médio ficam atrás apoiando o celular, o indicador e o mínimo segurando, firmando ele, e você pode usar o polegar para fotografar. Ele é extremamente estável e é muito legal. E tem também esta outra que você segura usando as duas mãos. Uma delas segura e apoia o celular e a outra auxilia a firmar a mão, fazendo com que fique mais estável ainda. Então essas duas dicas para vocês de como segurar o celular. E para ajudar no enquadramento, tem uma outra dica que é interessante, que é vocês habilitarem o grid da câmera de vocês. Então vão lá em configurações, em grid ou em malha, deve estar escrito alguma coisa assim, onde forma esse gridzinho que vocês estão vendo, que é tipo um jogo da velha. E o legal é vocês tentarem enquadrar o objeto, o que vocês querem dar destaque, nesses 4 pontos de intersecção. Esses pontos auxiliam a deixar uma foto bem legal, assim, ficar bem top, né? Que é a chamada regra dos terços. Então, usem isso, aproveitem, e não esqueçam de uma coisa que é bem legal, deixar a câmera, o celular nivelado. Às vezes a gente quer fazer rápido, quer fazer alguma coisa bem dinâmico e não deixa ele nivelado, né? Deixa ele inclinado. Às vezes não fica legal. Mas sempre lembrem do seguinte, vocês podem quebrar essas regras quando acharem necessárias, né? Exato. Falando um pouquinho então da parede, né, do fundo que a gente quer para essa foto, é legal a gente não ficar muito perto da parede, porque isso não traz então uma perspectiva para a foto, né? Então, no momento que a gente vem um pouco mais para frente, já traz mais elementos, como a sombra no fundo, né? E lembrando também que a gente tem que cuidar, né, o fundo, como a gente falou antes, para evitar que apareça alguma coisa que a gente não queira na foto e atrapalhe um pouco o resultado. O flash, então, falando um pouquinho, é bom que a gente deixe ele sempre desabilitado, né? Porque no momento que ele tá ligado e a gente vai tirar uma foto, acaba que dá aquele baque daquela luz, assim, fica tudo meio que branco e a gente não consegue, né, aquele resultado que a gente está enxergando a olho nu, digamos assim, né, porque não fica a mesma coisa. Então, como o Lu falou antes, né, é bom a gente usar a luz natural, e se a gente não tem, então, né, nos últimos casos a gente acaba usando flash, né, mas é bom a gente evitar, então, para não estourar a luz na foto que a gente vai tirar. E o flash tem isso, né, Alice, ele joga um monte de luz para perto. Os objetos que estão perto, que no caso muitas vezes somos nós, vai receber muita luz. Então não fica legal. E aí, dessa questão de foto próxima, a gente tem que dar uma cuidada na perspectiva da nossa câmera. As nossas câmeras, elas têm uma distorção, vamos usar essa palavra que é melhor, porque elas não retratam exatamente o que os nossos olhos enxergam, né? Então elas têm uma distorção, principalmente pelo conjunto de lentes que tem cada câmera, né? Acabam fazendo algumas coisas que não ficam legal. Como, por exemplo, se a gente botar o celular muito perto de uma pessoa, vai dar ênfase, né? Vai enfatizar o que tiver próximo, que às vezes é a mão, às vezes é a cabeça, né? Às vezes fica distorcido. Então, cuidem dessa distorção que as nossas lentes, né, dos nossos celulares provocam. Então, é bom também a gente, quando a gente vai tirar foto de pessoas, né,
é bom a gente estar se comunicando com elas e observando todos esses pontos que a gente trouxe aqui e ficar dando esse retorno para a pessoa. Por exemplo, se a gente está tirando foto e a gente viu, por exemplo, que o fundo da luz está atrapalhando, a gente fala para vir um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Ou a gente fala, bota a mão no rosto, bota, né, dá um sorriso. Então isso a gente vai dando esse feedback para a pessoa, que isso acaba melhorando muito no resultado da foto depois, né? Sabe que isso é interessante? Às vezes a gente vai ficar meio que nem maluco, assim, né? A gente conversando com as pessoas, faz isso, faz aquilo, fica rodeando com o celular em volta da pessoa, né? Se abaixa, se ajoelha. Não tenho medo disso. Isso é normal, né? As outras pessoas que vão nos considerar meio malucos. Mas antes, a gente monta um monte de coisa, prepara um monte de coisa que as pessoas ficam olhando assim, o que eles vão fazer? Durante, ficamos ali um trabalho de tentar achar o melhor enquadramento, a melhor posição, desviar os postes, a luz. Mas tem o depois, né? Que também é importante e hoje em dia é fundamental nós fazermos a regulagem após fazer essa fotografia. Então a gente tem que conhecer o nosso aparelho para saber do que ele é capaz, o que a gente pode fazer na edição. Ninguém vira especialista na edição logo na primeira vez que usa o celular. Então, explorar, saber as capacidades do nosso celular, e se a gente não tiver muitas ferramentas no próprio celular, baixar um aplicativo que tenha as ferramentas que a gente precisa para edição. Legal essa ideia, Laís. Nós temos que aprender, tentar experimentar. E você falou em outros. Além dos que vêm com o celular, nós podemos utilizar outros aplicativos para fazer essa pós-edição. Aqui a gente traz duas sugestões para vocês. O Lightroom, da Adobe, e o Snapseed, né, da Google, que são aplicativos que vocês podem baixar, ter no celular. Eles têm versões gratuitas, né, tanto para Android como para Apple, de instalar eles e poder fazer uns ajustes nas fotos de vocês. A gente vai deixar aqui abaixo, né, na descrição do vídeo, alguns links de alguns vídeos, inclusive de vídeos de como conhecer um pouquinho e utilizar melhor essas ferramentas, que são bem legais e são importantes para fazer um ajuste, né? Como este aqui, eu estou trazendo esse aqui para vocês verem, que é uma foto de um youtuber que fala sobre fotografia. Ele dá algumas dicas, inclusive tem um dos vídeos dele aqui, e ele fotografou esse barco, né, nessa marina. Aqui vocês têm a versão dele original e aqui a versão já com ajustes, né, com essa pós-produção. E olhem a diferença, olha como a gente consegue fazer um ganho de luz, de detalhe, de iluminação, deixar ela mais bonita, vamos falar desse jeito, né? Deixar ela mais legal, essa foto, fazendo pequenos ajustes na fotografia original. Então, tem essa possibilidade, é muito legal e permite com que possamos dar mais ênfase, né, em cada detalhe ou na fotografia no geral. E também a gente trouxe para vocês aqui algumas fotos para mostrar essas brincadeiras que acabamos fazendo, mas também para falar outra coisa, que muitas vezes cada foto ela tem uma história por trás, que muitas vezes não aparece na fotografia. Tem algumas histórias que aparecem, que são mostradas, né, ao olhar essa fotografia, mas tem muitas que nós não conhecemos. Tem essa aqui na Combrage Regional Sul, que aconteceu em Guarulhos, e a caravana de Santa Maria, a turma que foi para lá, em um determinado momento nós decidimos fazer algumas fotos, né? E uma das fotos foi nesse local aqui, que era tipo uma rua, né, uma estrada dentro do espaço lá da Combrage, onde tinha uma árvore com várias flores que caíram no chão. E fazer a foto de perspectiva, lembra que a gente comentou sobre perspectiva? Usar a ideia de perspectiva, então a câmera longe, colocada no chão, com esse tapete, né, de rua e de flores, e o grupo lá no fundo. Mas o legal é que não está aqui também, porque para fazer isso tinha que colocar a câmera, dar aquele tempo e sair correndo. Vocês não imaginam, teve várias fotos que eu saí só aparecendo as minhas pernas,
ou aparecendo eu tentando chegar lá. Levamos uns 15 minutos para bater essa foto, não foi muito fácil não. Mas dá um efeito bem legal. Então, também foto é tentativa e erro, né? Vamos experimentar. A gente também tem essa foto na Combrage Nacional, lá na FEB, que a gente teve uma ideia de fazer essa foto em círculo, com a câmera no chão e todo mundo olhando para a câmera. Então, deu uma perspectiva bem legal. E claro que as pessoas que estavam em volta, olhando pra gente, devem ter pensado que a gente era meio maluco, porque a gente tava todo mundo num círculo, assim, mas depois que eles entenderam o que era uma foto, gostaram da ideia e quiseram repetir também. Então, foi bem divertido, várias tentativas e erros, a gente deu bastante risada. E tem isso, né? Ficar rodeando, girando em torno, procurando uma árvore que ficasse legal de céu, né? Foi muito divertida essa foto, muito legal. Tem uma outra na Congergues, na 26ª Congergues, tinha que fazer uns cartazes e colocar fotografias. E no Discípulo de Jesus nós decidimos fazer fotos de Jesus, da época de Jesus. Nós passamos o dia inteiro, então tem algumas fotos aqui para vocês verem, fazendo essas fotos. Nós fomos na barragem aqui de Santa Maria, nós fomos na Universidade Federal de Santa Maria, para tentar fotografar e achar espaços, né, de forma diferente. E também, ao mesmo tempo, trazer a emoção da época de Jesus, né? Foi assim, um dia... Imagine a gente andando de carro, um dos meninos andava de moto, vestido com as batas da época de Jesus, com turbante na cabeça, com panos, né, andando, os guardinhas da universidade ficavam olhando assim, que gente maluca é essa? Mas o resultado foi muito legal, foi muito gratificante fazer essas fotos. A gente também tem essas duas fotos, do antes e depois, que a gente consegue ver uma foto com uma super exposição de luz, e que depois eu editei para exaltar, né, os detalhes do caderno ali, as letras. Então, como é legal que a gente pode fazer depois na edição e deixar em enfoque os detalhes que a gente quer que apareça na foto. Bem legal essa foto, eu gostei. Mas também, uma coisa que nós temos que nos deter é estar pronto para a oportunidade. O celular, a câmera, tá meio à disposição para quando acontecer uma situação que nem essa da borboleta, que eu vou mostrar para vocês agora, que é uma borboleta que pousou na bancada, na cozinha, e eu achei bem legal, vou aproveitar. E fui lá, bati umas 4, 5 fotos, né, dela, para dar essa ideia de reflexo, né? Então é aproveitar realmente as oportunidades. Vamos estar sempre com o celular de prontidão e a câmera mais ou menos regulada para a gente sair fotografando todas as oportunidades possíveis. A gente também tem essa foto aqui do pôr do sol, com essa planta na frente, que a gente consegue ver que o foco da foto é o pôr do sol lá atrás, mas que a gente consegue dar esse detalhe também para a planta na frente. E como a exposição de luz estava bem baixa, o foco na frente ficou mais escuro, então a planta assim não dá para ver bem as cores dela, e o foco fica no pôr do sol atrás. Então fica um jogo bem legal de foco, de luz também, que dá essa ideia. Uma outra ideia interessante é nós usarmos outros elementos, a gente construir essa fotografia. Este, por exemplo, é um bonequinho do Super-Homem, em que eu busquei um fundo na internet de algo espacial. E aí coloquei o Super-Homem na frente, segurando ele por um fiozinho, e fotografei. Então era o Super-Homem na frente do monitor do computador, para dar esse efeito, e deu essa ideia mais história em quadrinho, HQ, né, Super-Homem voando no universo. Então podemos construir as fotografias, esses elementos, organizando eles de forma que fique do jeito que a gente quer. Uma foto bem história em quadrinho, né? Sim, muito legal. E eu achei legal também trazer essa que
sobre o reflexo, né? Tipo, utilizar um monumento, que essa foto eu fiz na UFSM também. E tem um monumento espelhado, né? E tava um dia bonito, um céu legal. Então eu usei esse reflexo do espelho junto com o céu e deu esse resultado bem bacana, assim. E eu achei bastante interessante, assim, uma coisa mais diferente, né? E também cada um de nós tem um jeito, um gosto. Eu, por exemplo, gosto muito de fotos de flores, de plantas, de natureza. Então a gente podemos aproveitar esse nossa preferência, os nossos gostos, para fazer fotos diferentes, legais, interessantes. Mas a Alice falou de contraste, tem essa aqui que é da Luara, que ela, usando o celular, fez com alto contraste também, de noite, com iluminação bem baixa, dando um efeito de dramaticidade que ficou muito jóia, muito interessante. E é legal também a gente usar a luz do sol, né, a nosso favor. A gente tem essa foto aqui dessa planta, dessa árvore, com o sol vindo de trás, e eu usei o ângulo assim para ajeitar e para os raios do sol invadirem a foto e dar essa ideia bem de calma, de paz, que fica bem legal nas fotos também. Usando então ainda a visão ali de reflexo e tal, dá pra gente usar não só o espelho, né, pra fazer esse efeito, mas também dá pra gente usar um lago, dá pra usar também a tela do celular, tem um jeito que tu faz que o efeito fica também de reflexo, e dá pra gente jogar bastante com essas ferramentas. Então, essa aqui eu era de tardinha, então também utilizei a luz, né, natural, e pegando então o reflexo, então ficou uma coisa bem legal também o resultado. Muito bom, tem algumas ideias e sugestões aqui para vocês, mas a proposta é, vamos experimentar, vamos descobrir o que conseguimos fazer com o nosso celular. Não precisamos muita coisa, precisamos de vontade e de se preocupar com essa preparação, né, com o antes e com o depois. Nós vamos deixar aqui na descrição algumas sugestões, algumas que a Alice acabou de falar, né, de ideias de como fazer fotos diferentes, como essa do reflexo, e de tantas outras, além de algumas dicas sobre os aplicativos. A ideia é, experimente muito, teste, aproveite as fotos, até porque elas ficam no cartão de memória, ficam na memória do celular, não batam uma, façam diversas fotos, escolham posições diferentes e vão experimentando. Depois, editar, fazer o processo de pós-produção, como a Liza falou. E a dica é, pós-produção ela funciona melhor quando a gente faz no computador, porque a gente tem mais mecanismos, mais possibilidades. Mas quem tem celular, use os aplicativos, né, que auxiliam bastante também. Mas o que a gente gostaria é de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de ter esse bate-papo com vocês, e que possamos seguir em frente, né, fazendo muita foto, muito registro emocional, artístico, ou registro histórico, né, que é aquele momento de registrar, por exemplo, os nossos encontros, para que possamos ter mais adiante também lembranças divertidas, né, mas também emocionantes de podermos olhar. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, por estarem junto conosco, por assistirem nossos comentários. Vamos testar, vamos fotografar, vamos aproveitar a vida, né, registrando esses momentos emocionantes que nós vivemos ou passamos. Muito obrigado, um beijo no coração. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Aproveitem bastante essas dicas e utilizem, né, essas ferramentas que a gente trouxe para vocês, que dá um resultado bastante legal. Então, agradecer por vocês terem assistido e que vocês se divirtam tirando fotos, aproveitem bastante esses momentos bem legais. É isso, tchau, tchau. Tchau!